Só que a gente viu uma grande mudança do mercado em termos de expectativa de juros. O mercado, 3 meses atrás, estava projetando a inflação lá, indo para baixo, ou eventualmente indo para baixo de 10. E hoje, quando a gente olha a curva de juros no Brasil, a gente vê que em todas as decisões, vai lá no Bloomberg, CDIE, o código, dá um enter, todas as reuniões daqui para o restante do ano, do Copom, tem pelo menos alguma alta de juros ali embutida. Ou seja, o mercado, se for pegar o juro no final do ano, já prevê quase que com 100% de certeza que vai ter uma alta de juros ainda esse ano. Você acha que esse aumento da expectativa de inflação para os próximos anos é o fator determinante para que isso aconteça, ou existem outros fatores que, assustou o mercado e essa expectativa de inflação aí, isso assustou o mercado e acabou o corte de juros e, eventualmente vai subir? Eu acho que tem uma combinação de fatores, né? O primeiro deles, teve uma mudança na percepção de taxa de juros no mundo. O mundo vai operar com taxas de juros mais altas do que operava no passado. Isso está ficando cada vez mais claro. Não significa que o Banco Central dos Estados Unidos não vai cortar juros. Eu acho que ele vai cortar juros no segundo semestre. O Banco da Inglaterra também acho que vai cortar. O da Europa já começou. Os da América Latina, alguns começaram. Mas muito provavelmente o juro vai estacionar num nível mais alto do que no passado, porque o equilíbrio fiscal da maioria dos países é diferente, né? E, na verdade, os juros operaram durante muito tempo, desde a crise de 2008, num patamar muito baixo. Eu acho que o que estava fora do normal eram os juros que a gente estava vendo antes da pandemia, desde a crise de 2008. O normal é ter juros nos Estados Unidos da ordem ali de 3%, 3,5%, e não 1%. Às vezes zero, como a gente via de algum tempo. Então, eu acho que os juros vão se normalizar. Isso foi ficando claro ao longo desse semestre. Isso afetou a nossa taxa de câmbio, né? Se você perguntar para 11 a cada 10 economistas no final do ano passado, eles iam dizer que o câmbio ia para 4,5 ou para baixo. Porque parecia, né? O balanço comercial superavitária, fluxo de capitais entrando, o real muito desvalorizado, né? O Brasil ali meio que melhor do que os outros. Parecia que o câmbio ia para 4,5 ou abaixo. Ele está em 5,40. Então, ele foi para o outro lado. Isso significa que você vai ter um pouco mais de inflação do que parecia antes. Então, os juros é mais alto no mundo inteiro, a nossa taxa de câmbio está mais desvalorizada, o nosso mercado de trabalho muito aquecido, a demanda interna muito aquecida. Acho que a maioria dos economistas também, dos analistas se surpreendeu, o Banco Central também, ele escreve isso nos documentos, se surpreendeu com a atividade econômica. Acho que isso tem a ver muito com a expansão fiscal, aumento de gasto, programas, transferências, né? A política fiscal, ela funciona como também um acelerador e um desacelerador da economia, né? Rapidamente, assim, para todo mundo entender, né? Você tem assim, alguns instrumentos para estimular ou desestimular a economia. Um que a gente chama de política fiscal, que é aumentar gastos ou cortar impostos, né? Para estimular, ou subir impostos ou cortar gastos para segurar. E a política monetária, que é no juro, né? No crédito, na liquidez e tal. Então, você tem ali como se fosse 2 aceleradores ou freios, né? No mesmo carro. Então, se você quer manter a velocidade de 80 km por hora e tem um pé acelerando, o outro pé vai ter que dar uma freadinha, né? Porque senão vai passar 90, 95, 100. Então, você tem que dar uma contrabalançada. E eu acho que a política fiscal, em vários lugares do mundo e no Brasil também, tem sido bastante expansionista, ou seja, muito gasto, jogando dinheiro na economia. Tem lá os seus méritos e deméritos, a gente pode discutir, mas a reação de política monetária tem que ser mais conservadora, porque senão a resultante vai ser 2 caras acelerando o pedal e o carro vai para 100 km. O que significa o carro para 100 km? Significa demanda superaquecida, pressão de custos, inflação para cima. Perfeito. Né? Então, cabe ao Banco Central ser mais conservador. Eu acho que, ao longo do semestre, foi ficando claro que todas essas variáveis que pareciam assim, a economia brasileira está se equilibrando, a política fiscal tem um arcabouço que está bem amarradinho, o câmbio vai se valorizar, o Banco Central dos Estados Unidos vai cortar juros. Nada disso se concretizou exatamente. Então, aquela perspectiva de que o juro podia... A gente chegou a ter 9% de projeção de Selic, tinha gente que eu vi até 7,5%, né? Agora está todo mundo ali no 10,5%, alguma coisa assim, e olhando, né? A nossa projeção hoje é o seguinte, acho que agora ele para, né? E tem um outro fator ainda, que eu não comentei nem na resposta anterior, mas eu acho que vale, que tem a ver com a credibilidade do Banco Central.
né? Se o Banco Central é percebido como alguém que não vai correr atrás da meta, então a inflação acaba sendo mais alta, né? Porque se eu sou uma empresa que vou marcar meus preços, etc. Estou vendo ali o Banco Central, ó, ele está deixando correr. Ó, se ele está deixando correr, eu aqui não vou ficar para trás, né? Já remarco o meu preço em 5%, 6%, 10% e tal. E aí todo mundo faz isso, a inflação é mais alta. Então, aquela decisão dividida do Copom passado criou ruído, etc. Que acho que tem razão para os dois lados ali, mas ela foi meio ruidosa e levantou questões. Mas será que quando tiver a mudança no Banco Central, e a gente vai ter uma mudança importante, vai sair o presidente no final do ano, né? Porque acaba o mandato, o próximo Copom, próxima formação do Copom, não vai ligar muito para a inflação? Então tinha essa dúvida. Isso também contribuiu para dar uma pressionadinha. Então o que eu acho que eles vão fazer agora? Dar uma parada, falou, peraí, estamos vendo vários fatores sugerindo inflação para cima. Focus é um deles, né? Focus é um deles. Então vamos dar uma parada aqui, um freio de arrumação. E vamos olhar. Os juros altos? Os juros são altos? São altos. Mas assim, se for assim, exorbitantemente altos, a atividade estaria em recessão, o câmbio estaria se valorizando. Sim. A gente não está vendo nenhum sinal ali de que a economia está capotando. Pelo contrário, a economia está super firme, né? Os dados estão bem, crescimento e tal. Então, assim, dá uma parada aqui, experimenta. E para fechar aqui, como dizia um ex-chefe meu que foi do Banco Central, ele falava, Copom, é que na época Copom tinha de fato todo mês, agora é a cada 6 semanas, mas continua funcionando. Ele falou assim, Copom tem todo mês. O Copom tem a cada 6 semanas. Então você para, senta, para aí 1, 2. Se ficou claro que retoma, corta de novo, não tem nenhum problema. Perfeito. Né? Agora, se a inflação começar a subir e acelerar, de repente vai até precisar subir, não sei. Mas acho que agora a melhor coisa é para e sinaliza o seguinte, vou parar para ver.